Coloque-se em pé comigo. Que bênção ouvir isso. Em João capítulo 9, a minha Bíblia está aberta para uma leitura que será feita do versículo 1 até o 7. João capítulo 9, versículo 1 ao 7, tema da mensagem dessa noite: o enviado e a visão. O enviado e a visão. João 9, de 1 a 7, mas antes nós vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela esperança viva que é Jesus, que toda a nossa adoração, todo o culto, Senhor, oferecido a Ti, seja agradável. Mas nesse momento, pedimos que o Senhor se agrade de falar aos nossos corações, que o Senhor encontre os solos dos corações férteis para aquilo que o Senhor tem a dizer, meu Deus. Que a nossa vida, nossa fé, nossa visão sejam renovadas, restauradas para a manifestação da Tua glória. E na leitura, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor já fale conosco aquilo que precisamos ouvir. Nós oramos e agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar? Esta é a história de um homem que nasceu cego. É um cego de nascença. E até então, segundo a Bíblia, nunca se ouvira falar de alguém que tinha curado um cego de nascença. E este homem teve uma oportunidade em sua vida que o transformou para sempre. E não somente ele foi transformado, mas eu creio, muitas pessoas foram impactadas, tanto para o bem, como para o mal. Porque ao ouvirem o seu testemunho de cura, alguns religiosos que não gostavam de Jesus, duvidavam da pessoa do nosso Salvador e do seu ministério, eles se tornaram mais obstinados e intensificaram a perseguição ao nosso Salvador. E então, a história que nós lemos fala a respeito de um homem que teve um encontro com Jesus, ou melhor dizendo, que Jesus teve um encontro com ele. Jesus o viu, foi ao seu encontro, e então, com sua saliva, fez lodo ou barro, e untou os olhos daquele homem. E então Jesus disse, ou o enviou ao tanque de Siloé, para que ele se lavasse. E tendo se lavado, o texto diz, ele voltou vendo. Por outro lado, a história principal da Bíblia e de toda a humanidade é a respeito de um outro enviado. É a história de Jesus, que foi enviado por Deus para nos trazer a verdadeira visão a respeito de nós e a respeito do eterno. Ele veio nos resgatar das trevas, abrir os nossos olhos, para que de fato pudéssemos ver. E nesta passagem, nós vemos que os apóstolos entraram numa questão, externando uma dúvida, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas ainda hoje, e que possivelmente era a dúvida de muitas pessoas naquela época. Eles acreditavam que alguém que nascesse com algum problema de saúde
era porque era uma resposta, uma consequência de um pecado cometido ou por seus pais, ou mesmo por ele, no próprio ventre. Pelo menos muitos autores concordam com essa teoria, que de fato não é verdade. E a cegueira então de nascença, para eles, na mente deles, era uma punição por causa do pecado, e então interrogaram a Jesus, quando observaram que Jesus olhou para aquele homem. E perguntaram: mestre, por que ele nasceu assim? Quem pecou? Na verdade a pergunta foi já direto: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? A pergunta deles era: quem é o culpado pelo sofrimento na vida desse homem? E essa é a pergunta de muitas pessoas na humanidade: quem é o culpado? Por que esse sofrimento? Mas a Bíblia não dá margens quanto a esta interpretação ou a este entendimento, porque a Bíblia nos deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós fomos em algum momento destituídos de uma posição que tínhamos diante de Deus e de um relacionamento que tínhamos com Deus, representados nós na pessoa de Adão. E a Bíblia nos diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Por outro lado, para nossa alegria, mas para a glória de Deus, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E louvado seja Deus por seu amor, por seu intenso amor, porque nós não merecíamos, mas Ele escolheu enviar o seu Filho para nos resgatar da condenação do pecado. Então Jesus foi enviado para nos reconciliar com o Pai, e sem Jesus, como Ele mesmo diz em sua palavra, nada podemos fazer, e não há como termos comunhão com o Criador, se não crermos antes no Filho que Ele enviou. Sim, Jesus foi enviado ao mundo para revelar a real visão a respeito de nós e a respeito de Deus sobre o pecador. E pensando nessa passagem, meditando nessa passagem, nós tiramos algumas lições, alguns ensinamentos sobre o envio de Jesus, ou o envio que Deus fez com relação ao seu Filho para conosco, para nos trazer visão. E por que ela nos ensina a respeito do envio de Jesus para nos trazer a verdadeira visão? Em primeiro lugar, enquanto as pessoas daquela época viam o homem que havia nascido cego como um pedinte, como um mendigo, como um deficiente, Jesus olhou para aquele homem e viu uma vida. Jesus viu aquele homem e viu uma vida. O olhar atento de Jesus se voltou para aquele homem que de fato era cego. E não podia ver ninguém, não podia ver Jesus, não podia ter ideia do que era o mundo, porque ele nunca tinha visto antes. Mas a Bíblia diz que Jesus ouviu. E algo de fato chamou a atenção do Senhor. O estado daquele homem era um estado de miséria, é verdade, ele era um homem miserável, mas aquele homem era um retrato da humanidade sem Deus. Um homem sem Deus é miserável. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, meus irmãos, o que de nós seria? Diz a palavra de Deus. Porém, por mais miserável e indigna que seja a nossa situação ou a situação de qualquer ser humano, a misericórdia do Senhor pode alcançar essa pessoa, assim como nos alcançou, e nos resgatar da nossa condição, nos dando uma nova visão, nos dando uma nova vida, nos dando uma condição, uma nova posição diante do Senhor. E agora, por Deus, nós somos justificados.
Não importa quantos pecados você cometeu em sua vida, quando quando nos rendemos a Jesus, Ele tem o poder de nos perdoar e de apagar todos os nossos pecados, e Ele se importa com as nossas vidas. Me lembro de estar falando do amor de Jesus para um senhor, um jovem senhor. Ele se julgava muito velho. Ele dizia: Claudemir, eu sou muito velho, eu já cometi muitos pecados na vida, eu já errei muito. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus ainda pode me transformar? Será que Deus ainda pode me perdoar? Eu disse: é claro que sim. É claro que sim, porque a Bíblia diz, Isaías capítulo 1, versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não há pecado que o Senhor não possa alcançar, não há miséria que o Senhor não possa transformar. E as nossas vidas são importantes para o Senhor. A sua vida tem valor diante de Jesus. O próprio Senhor Jesus nos ensinando através da parábola da ovelha perdida. Quem deixaria 99 ovelhas e iria atrás de uma ovelha perdida? Será que uma só ovelha valeria o esforço? Valeria a procura? Valeria a busca? E aí Jesus ensina que sim, uma ovelha é importante para Jesus. Uma vida tem valor diante do Senhor. Entre os apóstolos, nesta passagem que nós lemos, havia uma especulação teológica. Será que essa cegueira de nascença é uma maldição hereditária que veio passando de geração a geração, chegou neste homem ou uma criança? Ou, conforme alguns ensinamentos da época, autores falam disso, alguns rabinos diziam que no ventre, que absurdo isso, no ventre a criança pecava. E então eles, nessa preocupação teológica, perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou? Seus pais ou ele? E Jesus nem perdeu muito tempo com isso. A resposta de Jesus foi: nenhum nem outro. Isso nos ensina algumas coisas, meus irmãos, porque às vezes nós perdemos tempo buscando explicações para coisas ou questões que não nos levam a nada, não edificam, não produzem fruto, e a gente fica perdendo tempo procurando coisas que na verdade é como que um sinal de idolatria. Tem gente que idolatra a teologia, alguns assuntos teológicos. É uma idolatria isso, é um fanatismo. E Jesus quis deixar claro que o importante mesmo é a vida. Às vezes nós discutimos métodos, às vezes discutimos números, discutimos formas, discutimos fórmulas e esquecemos da vida. Há igrejas que conhecem muito, sabem muito de teologia, sabem muito de doutrina, que são igrejas trabalhadoras, mas uma negação no amor, na importância com relação às vidas, na importância que dão àqueles que de fato necessitam das misericórdias do Senhor. Há cristãos que têm assim um conhecimento teológico admirável, uma experiência de vida admirável, mas deixam a desejar no amor. E a Bíblia nos diz como alguém diz que ama a Deus se não ama ao seu irmão, como alguém diz que ama a Deus que não vê, mas não quer o bem daquele seu irmão que vê. Na verdade, torce por punição, torce para que alguma coisa dê errado, ou não se alegra com a alegria do seu irmão. Isso, irmãos, é hipocrisia. Paulo escreveu a uma igreja que se julgava espiritual, uma igreja que se julgava rica, a igreja de Corinto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, eu só faria barulho.
não valeria de nada, não adiantaria ter todos os dons, dar o meu corpo para ser queimado, oferecer tudo o que tenho pelos pobres. Sem amor tudo é vazio, é barulho. E Jesus disse para João escrever uma carta ao anjo de Éfeso. Era uma igreja doutrinada, era uma igreja que não aceitava falsos apóstolos, era uma igreja trabalhadora, mas era uma igreja rejeitada, porque não tinha amor, ou era reprovada, porque tinha deixado o primeiro amor. E é muito triste quando chegamos a estigmatizar as pessoas, as classificando por aquilo que elas não escolheram ser, pela aparência. É possível que talvez você tenha alguns trejeitos ou alguma aparência que você não gostaria de ter. Talvez haja pessoas aqui que na adolescência ia com 3 calças ou 2 calças porque queria parecer um pouquinho mais cheinho, mais cheinha. Aí o tempo passa, a gente gostaria de voltar ao tempo, né? Ou alguém gostaria que o nariz, a orelha, alguma coisa fosse diferente, mas isso não é uma escolha nossa. Isso vem na genética, isso vem no DNA. Mas às vezes a gente estigmatiza as pessoas pela aparência, ou por traços de personalidade, ou por marcas que essas pessoas receberam na pele ou na alma, que modelaram as suas personalidades. Marcas como uma rejeição por causa da sua origem, por causa da sua aparência, por causa da sua família, por causa da posição social. E aí taxamos essa pessoa como se isso definisse a sua identidade. Claro que algumas dessas marcas nós gostamos até mesmo de divulgar. Alguns gostam de falar de onde veio, qual o sobrenome, e nada contra. Por outro lado, há marcas que nós não gostaríamos de carregar. Há coisas que gostaríamos que fossem diferentes em nós. Porque certas marcas são cicatrizes que nem sempre são expostas e que talvez até não estejam ainda sangrando. Porém, quando olhamos para essas marcas, algumas memórias vêm à nossa mente, ao nosso coração. Talvez você tenha cicatrizes no seu corpo. Eu tenho uma aqui que toda vez que eu converso com meu filho, eu mostro para ele e conto a história. Eu olho para essa cicatriz e não dói, mas eu lembro da dor que eu senti quando machucou o meu braço. Só que essa cicatriz não me define. O que me define, na verdade, é o que Deus diz que sou. Só que Jesus, Ele não diz assim, ó Claudemir, esquece isso. Ou Ele não diz assim, supere essa ferida. O Senhor Jesus, Ele não nos estigmatiza. E Jesus, Ele não nos julga pela aparência. Jesus não nos julga pelo rótulo. Jesus não nos olha apenas o exterior. Ele olha para o nosso interior. E creia, meu irmão, minha irmã, a sua vida importa para Deus. Mas em segundo lugar, Jesus, o enviado para nos trazer visão, Ele veio porque enquanto aqueles homens viam o ex-cego ou cego de nascença como um oportunista, Jesus viu nele uma oportunidade. Durante a história você vai perceber que alguns até duvidaram que de fato ele foi cego desde o nascimento. Alguns acreditavam que ele estava fingindo esse tempo todo, sendo um oportunista. Mas Jesus viu nele uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. E a sua vida, meu irmão, é uma oportunidade que Deus tem para manifestar a sua glória. É uma oportunidade que Deus tem para manifestar a sua bondade. Claro, o Senhor não ignorou a cegueira daquele homem. Claro, Jesus não fez vistas grossas para as limitações que aquela condição impuseram àquele homem. Mas as limitações daquele homem não limitaram o poder de Jesus na sua vida. E sim, nós temos muitas histórias que não gostamos de lembrar,
Mas essas histórias que vivemos não limitam o poder da ação de Jesus em nós e através de nós. Por isso, creia, Deus não desperdiça as nossas feridas. Deus não desperdiça as nossas histórias, porque elas são oportunidades para que as misericórdias do Senhor sejam manifestadas, para a glória dEle, mas para que também mais pessoas conheçam a bondade do Senhor. Talvez haja pessoas que estejam aqui ou que estão nos assistindo pela internet, que tenham sofrido todo tipo de abuso durante a sua vida, e Deus não faz vistas grossas para isso. Talvez haja pessoas enfrentando luto, e Deus não faz vistas grossas para isso. Talvez haja pessoas vivendo um dia de cada vez, um dia de cada vez, e Deus também não faz vistas grossas para isso, porque Deus, Ele não despreza a nossa dor, mas Ele quer e pode agir, aproveitando a oportunidade das feridas que a vida e o pecado nos impuseram, para que Ele manifeste a sua bondade, e as pessoas olhem para as nossas vidas transformadas, refletindo a glória de Deus, e tenham esperança de transformação, e digam assim: se Deus transformou tal pessoa, então Ele também pode me transformar. Aconteceu comigo, irmãos, isso. Aconteceu comigo. Eu conheci Jesus porque eu olhei para a vida de um jovem, eu vi a glória de Deus na vida desse jovem, e descobri que foi Jesus. Eu disse: então eu quero Jesus também. E agora estou aqui para louvor do seu nome. Numa viagem missionária que fizemos ao norte de Minas, fomos à casa de uma senhora que havia entregue a sua vida a Jesus um dia antes. Ela estava numa alegria, irmãos, uma euforia, assim, uma coisa maravilhosa de se ver. E ela convidou todas as vizinhas para a nossa visita. E entre as vizinhas estava uma irmã que fazia parte da igreja que estava organizando o trabalho. E ela quis convidar as vizinhas para testemunhar a sua mudança. E aí eu perguntei para as vizinhas dela: vocês estão percebendo alguma coisa diferente nessa senhora? Eu não lembro agora o nome dela, mas vocês estão percebendo a diferença? Elas falaram: sim, ela está bem diferente, ela parece estar mais alegre. Aí eu perguntei para ela: a senhora quer falar para suas vizinhas por que a senhora está tão alegre? Ela disse: é porque eu entreguei a vida a Jesus. Entregue a vida a Jesus também, e vocês vão sentir essa mesma alegria que eu estou sentindo. Mas ela não parou por aí, ela começou a testemunhar por que ela se rendeu a Jesus. E essa irmã que estava entre nós, que era sua vizinha e fazia parte da igreja, influenciou, impactou a sua vida, sem saber. E ela começou a falar assim, diretamente para essa irmã que estava lá: eu observo você, eu sei que você passa lutas com seu marido, eu sei que você passa lutas com a sua família, mas eu vejo você indo para a igreja, eu vejo você louvando a Deus. E eu estava aqui pensando: meu Deus, a minha vida, em vista da vida, da sua vida, parece tão boa, mas você, apesar das lutas, continua louvando a Deus. E eu pensei: bom, se apesar das suas lutas Deus te abençoa, Deus te dá alegria, então Ele também pode me dar alegria, então eu quero Jesus. Enquanto ela falava isso, essa irmã que estava lá começou a chorar, e ela falou: olha, eu realmente tenho lutas, e você sabe das minhas lutas, mas eu fico feliz, porque no meio das minhas lutas, Deus aproveitou a oportunidade para falar ao seu coração. Ah, irmãos, como é bom saber disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E voltando aqui ao nosso texto, a cura daquele homem não foi instantânea, não que Jesus não pudesse fazer, e não nos é dito porque Jesus usou aquele método de fazer o lodo no chão. A Bíblia não diz, porque em outros casos Jesus impôs a mão, em outros casos Jesus apenas deu uma ordem. Então a Bíblia não dá detalhes de por que o Senhor agiu daquela forma, mas Jesus escolheu aquele processo, e as obras de Deus seriam realizadas na vida daquele homem. Portanto, a cura física era apenas uma parte do processo.
Era apenas uma parte da realização da obra do Senhor na vida daquele homem. E até que a sua cura fosse consumada, aquele homem passaria por um teste de fé. A sua fé foi testada, porque Jesus, o enviado de Deus, enviou aquele homem ao tanque chamado Siloé, para que ele lavasse aquela lama, aquele barro em seus olhos. Mas agora, irmãos, e se ele não cresce, não obedecesse e não fosse? Mas louvamos a Deus porque ele foi e voltou vendo. Essa história nos faz lembrar a respeito de Naamã. Naamã, que foi impactado pelo testemunho de uma menininha, uma escrava, mas que cria em Deus. E Naamã, um general, um homem influente, importante, cheio de lepra, ouviu daquela menina: quem dera meu senhor fosse a Israel, porque lá há um homem de Deus, Eliseu. E ele foi, ele ouviu, encorajado pelo testemunho daquela menininha, e chegando lá, procurando Eliseu, vocês conhecem a história. Eliseu disse que ele vá até Jordão, o rio Jordão, e mergulhe 7 vezes. Aí o homem ficou indignado: não vou, tem tanto rio bom por aí, tanto lugar limpo, lá em Damasco não tem um rio melhor do que Jordão. Só que aí um servo temente, sábio, sensato, disse: Senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, praticamente impossível, o senhor não faria? Então o que custa fazer apenas 7 mergulhos ali no Rio Jordão? Graças a Deus ele ouviu a história, ouviu o conselho, e foi lá e fez os 7 mergulhos, e então foi curado. E não foram as águas do Jordão que o curaram, não foi a quantidade de mergulhos, foi o poder de Deus, em resposta à fé de Naamã. Meus irmãos, e é essa fé que deve nos levar a concluirmos os percursos, a direção que Deus nos manda cumprir. Por isso, meus irmãos, vamos perseverar em crer. Um autor chamado Charles Swindoll diz que a perseverança é a fé ao longo prazo, é a fé que não sucumbe ao tempo, à prova do tempo. E creiamos, irmãos, ainda hoje Deus responde à nossa fé. Ainda hoje Deus realiza impossíveis. Ainda hoje Deus faz aquilo que parece improvável. E se for de fato de acordo com a sua vontade, Deus torna realidade na vida daquele que crê. Jesus disse para Marta: você crerá, você verá a glória de Deus, se de fato creres. E Jesus disse a um pai desesperado: tudo é possível ao que crê. Por isso, meus irmãos, vamos crer. A sua vida, a sua história é uma oportunidade para Deus não somente te restaurar, mas também mostrar que sobre aquele que chega à sua misericórdia, esse alguém que é tocado pela sua misericórdia, é de fato transformado, é de fato restaurado. Mas ainda, em terceiro lugar, Jesus foi enviado para nos trazer visão, porque naquela época, enquanto aqueles homens viam o cego de nascença pela perspectiva da lei, Jesus o viu pela perspectiva da graça. Graça. Oh, irmãos, não vamos desprezar a graça de Deus. É muito difícil nós compreendermos e explicarmos o que é a graça, a não ser que de fato sejamos alcançados e transformados por ela. Não é a punição e nem a vingança que nos cura, mas a graça de Jesus nos cura, nos restaura. Talvez tenhamos chegado aqui cheios, como disse no começo, de feridas, de cicatrizes, procurando refúgio. Talvez você que esteja nos acompanhando pela internet tenha no coração um desejo de vingança, um desejo de que aqueles que te causaram dores sintam no mínimo a mesma dor que você sentiu.
Porém, Jesus está muito mais interessado em nos restaurar do que em saciar a nossa sede de vingança. A Bíblia nos diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, não de vingança. É que às vezes a gente confunde as coisas. Nem sempre o que nós desejamos é de fato justiça. Nós estamos orando por justiça, mas querendo vingança, querendo que o outro sofra, querendo que o outro tenha dores dores tão intensas como as nossas. Mas nosso parâmetro de justiça é o próprio Deus. Deus é o nosso parâmetro de justiça, porque Ele de fato conhece toda a verdade e Ele age conforme a sua justiça. E Deus, segundo a sua palavra, Ele não tem o culpado por inocente. Deus não deixa para lá, não deixa isso para lá. Ou Deus não empurra a sujeira para debaixo do tapete. Nós sabemos que quando o nosso pai Adão pecou, e nós então pecamos, Deus não empurrou a sujeira para debaixo do tapete. O salário do pecado é a morte, e era de fato necessário que alguém morresse para cumprir a justiça de Deus. Então Deus não deixou para lá. Alguém teria que morrer, satisfazer a justiça de um Deus perfeito. E por isso Deus enviou seu Filho Jesus. Nós é que merecíamos estar naquela cruz. Nós que merecíamos toda a dor que veio sobre Jesus. Mas como diz um título de um livro, do autor Max Lucado, Ele escolheu os cravos por amor a você, por amor a mim. Ele satisfez a justiça de Deus para que a graça de Deus nos alcançasse. Ele morreu cumprindo a justiça de Deus, para que através da sua graça pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Nós só temos vida em Deus por causa da graça de Deus. Pela lei nós deveríamos morrer, mas pela graça a vida nos é oferecida. Pela justiça nós somos separados, destituídos da glória de Deus, mas por graça nós somos convidados de volta à vida. Somos convidados de volta a fazer parte da mesa de Deus, não como estranhos, mas como filhos amados. Aqueles religiosos da época enxergavam tudo pelos olhos da lei, pelos olhos da letra. Eles estavam preocupados, irmãos, era por que Jesus curou no sábado? Por que Jesus fez barro, fez lama, fez lodo no sábado? Um homem foi curado, um homem foi restaurado. Eles estavam preocupados com religião, com lei. Mas Jesus agiu conforme a sua maravilhosa graça. E por último, mudando um pouco a perspectiva, porque nós falávamos a respeito da visão que as pessoas tinham sobre um homem que havia nascido cego, e a perspectiva que Jesus tinha ao olhar para a sua vida. Mas por último, a perspectiva muda. Jesus veio, ou foi enviado, para nos trazer visão, porque enquanto viam Jesus como pecador, o ex-cego viu Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. A perspectiva daquele homem mudou com relação ao próprio Senhor Jesus. O esforço dos religiosos daquela época era de provar que Jesus não era quem de fato ele era. Era de tentar provar que ele era um mentiroso ou um pecador. E o entendimento que eles tinham a respeito de Jesus foi decaindo. Primeiro eles falaram assim: ele é um homem comum. Aí depois eles disseram assim: dá glória a Deus, falando para o homem que foi curado, aquele homem é pecador, ou seja, Jesus é pecador. E ainda no capítulo 10, versículo 20, que é uma continuidade do capítulo 9, leia junto esses dois capítulos, aí eles chegaram ao ponto de dizer: ele tem demônio. E essa obstinação os cegavam cada vez mais, cegava aqueles homens cada vez mais, e obstinados, eles tentavam justificar
a sua incredulidade atacando o Filho de Deus. E porque eles pensavam que viam, Jesus disse: é por isso que vocês estão cegos. Por outro lado, o homem que foi curado, a sua percepção a respeito de Jesus foi aumentando, até que de fato ele entendeu: tu és o enviado de Deus, tu és o Filho de Deus, e o adorou. Primeiro ele reconheceu que Jesus era um homem. O homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos, me mandou ir ao tanque de Siloé, fui lá, me lavei, voltei vendo. O homem Jesus. Mas aí a percepção aumentou, quando os fariseus perguntaram: o que você diz que ele é? Ele disse que é profeta. Mas aí no versículo 35, quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus foi novamente ao encontro daquele homem. E então sua percepção, a sua visão passou a ser completa a respeito de Jesus. E os seus olhos espirituais foram abertos. E o texto nos diz, versículo 35, João 9:35, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor. E o adorou. Ele teve uma percepção de homem, profeta, Deus. Porque a Bíblia diz que aquele homem adorou a Jesus. E na hora de testemunhar sobre o que Jesus fez na sua vida, ele não precisou se preocupar com conhecimentos teológicos, com palavras difíceis. Ele simplesmente falou o que Jesus fez na sua vida. Ele simplesmente falou a respeito da verdade. Nós perdemos tanto tempo buscando compreensão teológica de coisas que a Bíblia nem explica, nem se dá o trabalho de dizer. Mas o essencial, meus irmãos, nós não podemos esquecer. O essencial é saber dizer o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por nós, o que Jesus está realizando em mim. Quando perguntarem qual é a razão da nossa fé, quando perguntarem por que vocês se reúnem durante o domingo, numa igreja, e então saibamos explicar: nós fazemos isso por causa de Jesus, é porque Ele me salvou. Eu não sei explicar teologicamente, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E se você se entregar ao mesmo Jesus, Ele fará isso por você também. Então não precisa ter conhecimento teológico, só precisa testemunhar da verdade. O que Jesus fez em você, o que Jesus tem feito através de você, testemunhe, diga a verdade. E não se preocupe com quantidade, com quantas pessoas crerão ou responderão. Então não se preocupe com quantos responderão, mas se ocupe com aquele que responderá. Isaías, o profeta, escrevendo no capítulo 53, versículo 1, ele não escreveu dizendo assim: quantos darão crédito à nossa pregação? Não estava preocupado com quantidade, mas a profecia diz: quem deu crédito à nossa pregação? E se você está aqui é porque você deu crédito à voz do Senhor. E há mais pessoas que precisam ser alcançadas por este mesmo amor do Senhor Jesus, que foi enviado para nos dar a verdadeira visão, para nos transformar e transformar aqueles que precisam de ajuda. Talvez não saibam que precisam, a não ser que a nossa vida produza essa sede ou desperte essa necessidade na vida deles. O Senhor quer usar a sua vida como uma oportunidade para manifestar a sua glória, e mais pessoas sejam tocadas, alcançadas pelo nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor que nos alcançou, e mesmo sendo nós miseráveis, pecadores, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor olha para nossas vidas e para cada um de nós e quer ver em nós manifestada a tua glória.
para que mais pessoas sejam atraídas pelo teu amor. Obrigado pelos irmãos, ó Deus, que ouviram a tua palavra, e só o Senhor sabe em que área tu mesmo falaste a cada um, mas que o Senhor encontre de nossa parte respostas pela fé, como um desejo, Senhor, de ser completamente tocado, transformado por ti, e também usado para a glória do teu nome. E se houver alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, e que precisa do toque do Senhor, aqui ou em suas casas, que pela fé, com o coração quebrantado, se rendam ao Salvador Jesus. Ainda estamos em oração. Você ouviu a palavra de Deus, em alguma área Deus falou ao seu coração, e você gostaria de ser lembrado em oração, levante a sua mão. Amém, amém, louvado seja o Senhor, amém, amém, amém. Você quer que Deus use a sua vida para a manifestação da sua glória? Levante a sua mão. Mais alguém? Amém, amém, louvado seja o Senhor, amém. Há alguém aqui conosco que ainda não entregou a vida a Jesus, ouviu a voz do Senhor e gostaria de dizer: hoje é a minha noite, hoje é a minha vez, eu quero ser transformado por Jesus, eu quero que Ele toque a minha vida, e eu peço oração por mim, pastor. Eis aqui a minha mão. Eu não sou crente, pastor, mas eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. Ore por mim. Eis aqui a minha mão. Há alguém assim? Há alguém assim? Eu não sou crente, mas quero entregar a minha vida a Jesus. Você que está em casa, manifeste também, escreva aí. Deus falou ao seu coração, glorifique ao Senhor e testemunhe a respeito do que o Senhor falou. E se Deus está falando ao seu coração para você desentregar a Jesus, escreva aí: eu estou me entregando a Jesus, eu quero ser transformado, tocado por Jesus, eu quero ser uma nova criatura. E nós oraremos por você. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?